dizer que a nossa vontade aqui é fazer um trabalho com muita seriedade e responsabilidade para que a gente possa, ao final, concluir apontando as pessoas que, de fato, roubaram, lesaram, fizeram essa trama horrível, tirando o seu dinheiro da sua aposentadoria mês a mês. E para que a gente possa chegar nessas pessoas que, de fato, tiveram esse benefício, nós temos que agir aqui com muita seriedade. Nós não podemos achar que isso daqui é brincadeira, enfraquecermos a CPMI em disputas que, porventura, não são adequadas para chegar ao resultado final. Acho que esse tem que ser o nosso compromisso principal. E, para isso, presidente, colegas deputados e senadores, a gente tem que ter uma linha clara de investigação, uma coisa lógica, coerente, e para que não aponte o dedo para um lado e para o outro, para simplesmente perseguir alguém. Nós temos que ouvir todos os presidentes do INSS desde 2019 até o atual. Todos os ex-ministros ou secretários da Previdência que exerceram a função de ministro. Todos os diretores de benefício que assinaram os contratos. Todos os presidentes de entidades e pessoas envolvidas. O presidente Lula desperta paixão. Vídeo Trump, encontrou com ele e já pintou um clima assim extraordinário. Telefonaram depois meia hora, daqui a pouco vão ter novo encontro presencial. Alguns aqui são aficionados no presidente Lula. Aficionados. Têm a paixão extrema. Outros aqui, de maneira insana, preconceituosa, exalam ódio. E aqui fica a todo momento, presidente Lula, presidente Lula, presidente Lula, presidente Lula. Eu quero agradecer ao Frei Chico, irmão do presidente Lula, vice-presidente do Sindinap, tem uma história de trajetória do movimento sindical. E diria que milhões de brasileiros e brasileiras também o agradecem. Porque o presidente Lula começou a militar no movimento sindical, levado pelo irmão Frei Chico, ainda na ditadura militar. E ele fez do irmão que não gostava da política, que não militava no sindicato, o maior e o melhor presidente que o Brasil já teve até então e um dos maiores líderes do mundo. Hoje, está sendo celebrado o acordo, o fim da guerra, do genocídio do governo israelense contra a Palestina. O presidente Lula, desde o início, condenou o ataque genocida contra aquele povo sofredor, que luta para ter direito a seu Estado e vai ser reconhecido no futuro como tal. E não teve medo de se posicionar, mesmo praticamente quase todo mundo indo no sentido contrário. O que ele fez será reconhecido pela história. E recentemente falou na ONU sobre isso. Então, Frei Chico, a gente é grato por isso. Como foi dito, se o Sindinap, qualquer outra entidade, fez algo de errado, tem que ser investigado. Profundamente. Mas nós vamos fazer isso com seriedade, analisando material, documentos. E nos documentos que até agora, sigilos bancários, inclusive, dados do COAF, não tem qualquer suspeita, menção, qualquer possibilidade de envolvimento do Frei Chico. Nenhuma. Não tinha função administrativa e não tem função financeira administrativa no sindicato. Mas aqui alguns querem perseguir, como perseguiram alguns recentemente, juízes e promotores durante a Lava Jato. Os heróis nacional que pariram um golpe, que destruíram a economia brasileira, o setor de engenharia, empresas brasileiras, que deram o golpe. E o golpe que permitiu, foi pós-golpe, no governo Temer, que entidades não sindicais, associativas, pudessem fazer ACT e descontar do aposentado e pensionista. No movimento claro de enfraquecer o movimento sindical e permitiu que essas laranjas se proliferassem. Lembrando que o ACT da Conafer é assinado ainda no governo Temer. E depois permitiu que outras, Ambec, Amar Brasil, várias outras, Universo, entrassem ou no governo Temer ou no governo Bolsonaro e crescesse desde então. Nós temos que trazer, ou nós não vamos trazer aqui o presidente da Ambec? Novamente o presidente da Conafer que mentiu. Olha só, aqui nós temos um depoente
que visivelmente está abalado, pelo menos pela manhã era visível, diante do que aconteceu hoje, que disse que veio preparado para depor e depois que não tinha condições psicológicas para tal, que não respondeu usando o seu direito de defesa, que é constitucional, que não é criado agora. Existe no mundo do direito há anos e não só no país. É legítimo. Olha só, aí por ele não responder, eu vou ter que trazer o irmão do presidente. Mas que investigação séria é essa? Eu vou trazer alguém só porque é irmão de tal pessoa? Que seriedade, não estamos de brincadeira, presidente. Não estamos de brincadeira aqui. Eu, particularmente, não estou. Eu quero que, ao final, a gente chegue claramente nos verdadeiros culpados. Precisamos chegar nos verdadeiros culpados. Se a gente continuar fazendo essa confusão, nós não vamos chegar. Nós não podemos, porque, olha só, o cara da Conafer mentiu, nós temos ordem de prisão. Alguém falou de convocar o vice? O diretor financeiro da entidade? O diretor administrativo da entidade? Porque alguém fica em silêncio, eu vou chamar o outro, porque ele é irmão do presidente. Isso porque essa comissão tem juízes, ex-juízes, delegados, promotores, que trabalham com uma investigação, mas são seletivos. A seletividade e o ódio, a perseguição, que a Lava Jato tinha obsessão no presidente Lula, desmoronou a operação. Desmoronou a operação. Façamos um trabalho sério para que essa CPI não seja ridicularizada no futuro. E nós temos condições de fazer. Mas isso é com paciência, com parcimônia. Isso aqui não é uma minissérie. Isso aqui é algo longo. Uma novela longa, que vai terminar em março. E lá nós vamos ter que ter a conclusão adequada e correta. Lógico que fatos ocorrem no meio do caminho. E nós vamos ter que, porventura, fazer algo extraordinário. Mas nós temos que ter uma coerência do nosso trabalho. Senão nós vamos atrapalhar, presidente. A responsabilidade da condução é vossa. E tenho certeza, espero, que assim conduza. Para que a gente não tenha problema de andamento dos nossos trabalhos. Mas aqui nós temos que trazer, como falei, repito, as outras entidades. Todas elas. E se, a partir do depoimento da pessoa, ou de documentos que chegarem a essa comissão, a gente avance sobre outras pessoas. Repito, nós temos que ouvir os ex-ministros, secretários da Previdência e presidente do INSS, diretores de benefício. Não trouxemos um até agora de diretor de benefício? Ou só um que veio no início, aliás, os demais não. Então nós temos muita coisa para fazer sem dúvida alguma. Agora os demais deputados e deputadas, senadores da oposição, sejam aqueles que dão carona, aqueles que não dão carona, aqueles que têm uma ação policial, não têm ação policial, aqueles que têm obsessão pelo Lula, que aqui, mais uma vez, ficam exalando a todo momento, querendo fazer associações indevidas, relatos que não tem nada a ver. Nós temos uma missão ainda muito longa nessa comissão, mas eu digo a vocês que tem essa paixão, esse desejo de perseguição ao presidente Lula, que o presidente Lula só cresce na pesquisa, saiu um novo resultado hoje, a diferença dele para os seus adversários só aumenta, o povo está compreendendo o que está acontecendo, do compromisso dele com o país, com as políticas sociais, com a geração de emprego, entendeu? Com a saúde pública, ao fazer mais UBS, policlínicas, o mais especialista, com a educação, por exemplo, com o pé de meia, ou os novos institutos federais, com a política habitacional do Minha Casa Minha Vida, ou amanhã que vai lançar o programa de financiamento, de crédito, para a classe média poder comprar seu imóvel, tantas outras medidas que têm fomentado a nossa economia. O presidente que teve a coragem de cabeça erguida de enfrentar a maior potência do mundo, enquanto alguns aqui queriam bater continência e louvar a bandeira norte-americana, como fizeram no 7 de setembro, no dia da independência, seguindo também o governador covarde de São Paulo e traiçoeiro do seu povo, que tramou para derrubar uma medida de taxação das bets e das fintechs ligadas ao crime organizado.
É isso que ele fez ontem. O presidente Lula trabalha para a maioria do seu povo, para a maioria do país, para o povo que mais precisa, por isso também que deu a isenção para quem ganha até 5 mil do imposto de renda. Então façamos o trabalho sério para que a CPI seja respeitada. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, o tempo de líder, um minutinho.